Saudamos os nossos amigos e irmãos, mais uma vez com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje, nós estaremos analisando a quinta trombeta, em continuação ao vídeo anterior, nas quais analisamos as 4 primeiras trombetas, ok? Mas consideramos que seja necessário fazermos uma breve recapitulação, ok? Mas antes de nós começarmos, nós vamos rogar a Deus auxílio por intermédio do Espírito Santo. Fechamos nossos olhos por uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Neste momento, rogamos ao Senhor auxílio por intermédio do Espírito Santo, para nos auxiliar na compreensão do estudo que estaremos fazendo. Oramos agradecidos, certo de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos e irmãos. No vídeo de hoje, conforme eu já disse, nós vamos analisar a quinta trombeta. Vamos fazer uma breve análise somente da quinta trombeta. Por quê? Porque existem nessa trombeta muito conteúdo. Por isso nós vamos, nesse vídeo de hoje, vamos ficar só na quinta trombeta. Muito bem. Nas trombetas anteriores, na primeira até a quarta, aqui nesse texto que diz assim, ó, primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Então, na primeira trombeta, está nos dizendo que foi afetada a terça parte da terra, ou seja, no caso das árvores e da erva verde. Então, nós vamos fazer comparações, como interpretações que têm sido feitas habitualmente. As pessoas atribuem essa primeira trombeta, eu tenho esse estudo aqui comigo, e tem muitas pessoas, estudantes da Bíblia, que eles dão uma interpretação, é dada uma interpretação. Então nós vamos fazer uma comparação com o que esse texto está dizendo e comparar com a interpretação, que diz assim, ó, o mesmo texto, diz assim: o primeiro triste e pesado flagelo que caiu sobre o Império Romano do Ocidente na sua descida para a ruína foi guerra com os godos sob Alarico, no ano 395. Então vamos comparar o conteúdo realmente a primeira trombeta, que atingiu a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Realmente, poderemos atribuir a Alarico, né, no ano 395 da nossa era, poderíamos atribuir essa primeira trombeta a este período lá do passado antigo? É uma pergunta que eu vou deixar, amigo e irmão. Não quero dizer que que não é. Vou mostrar para cada um de vocês as evidências contextual do texto, tá? A primeira trombeta, ok? Nós vamos ler aqui a segunda. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, na segunda trombeta está nos dizendo que a terça parte do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação da vida que tinha no mar, e também foi destruída a terça parte das embarcações no mar, ok? E aqui nesse estudo, nas quais muitas pessoas têm estudado, diz assim, ó, essa trombeta está dizendo aqui, ó, descreve isto, as invasões e conquista dos vândalos ao comando do terrível Genserico no ano de 428 a 476 depois de Cristo. Então, faz um paralelo, meu amigo, que realmente o texto está dizendo, com a compreensão
ou a interpretação que muitos estudiosos da Bíblia têm feito. Eu quero que você faça uma comparação, tá? Por isso que nós apresentamos textos e evidências para que você possa estudar, analisar, para que você possa ter a sua própria opinião, como nós temos a nossa própria opinião, mas nós não vamos colocar a nossa opinião para que você possa ter a oportunidade de decidir. Aqui diz o seguinte: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, aqui na terceira trombeta, está nos dizendo que caiu uma grande bola de fogo sobre a terça parte dos rios e sobre a terça parte das fontes das águas, e as águas se tornaram amargas, e o efeito disso foi que muitos dos homens morreram por causa dessas águas e porque se tornaram amargosas. Então nós vamos fazer uma comparação com esse estudo, nas quais muitas pessoas se baseiam para entender que essas trombetas se referem ao passado, ok? Diz assim, ó, deixa eu ver aqui. São aqui preditas as devastadoras invasões e conquista de Átila. Caracterizam-se suas conquistas pelo fogo, pela espada e pela pilhagem. E aqui diz embaixo: no ano 451 depois de Cristo, da nossa era. Analise o conteúdo do texto bíblico e compara, meu amigo e irmão, com a compreensão que muitos têm. Realmente, qual é correto você entender? Qual é a interpretação correta? Qual a compreensão correta? Então nós vamos para a quarta trombeta. Diz assim, ó: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi como que uma águia voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. Então nós vimos aqui que na quarta trombeta que é afetada a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Aqui nesse estudo diz assim: essa trombeta nos apresenta a queda de Roma Ocidental em 476 depois de Cristo, quando os bárbaros érulos, chefiados por Odoacro, olha só, no ano 476 da nossa era, Odoacro. Realmente, meu amigo e irmão, essa quarta trombeta, pelo conteúdo bíblico, realmente se refere a uma época passada? Deixo aqui no ar a pergunta para que você possa analisar o conteúdo aqui apresentado e fazer a sua escolha, a sua decisão e a sua opção, ok? Diante disso, agora nós vamos ler um texto dos testemunhos. Esse texto do testemunho, Mensagem de Corrida, volume 3, página 426, que diz assim: toda forma de maldade irá assumir intensas atividades. Anjos maus unirão suas forças com os homens maus, e como eles têm estado em constante conflito e obtido experiência nas melhores formas de engano e combate, e se fortaleceram através dos séculos, não capitularão na última e grande peleja final, sem desesperado esforço. Veja que interessante, está indicando um tempo futuro. E todo mundo estará ou em
ou no outro lado da questão. Olha só, será travada a batalha do Armagedon. Então os textos estão indicando um futuro. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós. E o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Então, os textos estão nos indicando um futuro. Agora vem o que nós vamos usar hoje como chave, como a parte-chave do texto. Diz assim, ó: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Solenes acontecimentos ocorrerão. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós. Os irmãos e amigos percebem aqui uma sequência de trombeta e praga. Veja o que o texto diz: ó, soará uma trombeta após a outra, ou seja, a primeira trombeta vai soar, a segunda trombeta vai soar, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, até a sétima. Agora vem em seguida a outra parte disso, diz assim, ó: uma taça após a outra será derramada sucessivamente. Então o texto é muito claro, é inquestionável de haver uma conexão, um link de conexão das trombetas com as pragas, ok? Diante disso, nós vamos fazer agora uma análise sobre o primeiro verso da quinta trombeta. Diz assim, ó: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, no primeiro verso que fala da quinta trombeta, está dizendo que quando trocou a trombeta, foi vista uma estrela caída do céu na terra, ok? Então, aqui nós vamos sugerir um texto para a gente fazer um paralelo. O que seria realmente essa estrela? Ok? Então, Isaías capítulo 14, verso 12, olha o que diz: como caíste do céu, ó Lúcifer. É interessante analisar aqui essa versão bíblica. A versão correta é esta aqui, que menciona, porque outras versões não mencionam isso aqui, ó Lúcifer. Só diz assim: como caíste do céu, filho da alva. O original tem esse texto, ó Lúcifer. Quando Satanás estava no céu, ele era um anjo de luz. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Aqui diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Os irmãos e amigos percebem que existe indicativos aqui sobre essa estrela caída do céu, que fala a quinta trombeta, ok? E diz o texto. Agora nós vamos analisar a sequência. Agora, todo o texto diz assim, o verso 2, vamos ver o verso 2. Ela, no caso, essa estrela caída do céu, diz assim: ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o mar. Interessante, na quarta trombeta fala que foi afetada a terça parte do sol, da lua, das estrelas. Aqui parece que amplia essa questão do sol, da lua, das estrelas. Aqui diz o texto que essa estrela abriu um poço do abismo e da fumaça subiu, da grande fornalha, com grande fumaceira, escureceu o sol, o ar. E no verso 3 diz: também da fumaça saíram gafanhotos. Seria gafanhotos
literais ou pode ser símbolo de outra coisa. Nós vamos analisar o texto mais pormenorizadamente, nós vamos perceber. E foi-lhes dado poder como os que têm escorpião da terra. Então, essa estrela caída foi dado para ela uma chave. Literal? Não sei, vamos ver o texto. E ele abriu o poço do abismo, e do poço do abismo saíram gafanhotos. São gafanhotos literais? Vamos ver. E para esses gafanhotos foi-lhe dado poder como tem os escorpiões. Olha que o conteúdo dessa trombeta, amigos e irmãos. Olha o verso 4. E diz assim: e foi-lhes dito, no caso, foi-lhes dito para os gafanhotos que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvores. Lembra das primeiras trombetas, da primeira trombeta? Que a terça parte das árvores e da erva verde foram afetadas. Aqui diz o texto que foi-lhes dito para os gafanhotos para que não causasse dano às ervas verdes. Agora continua o texto, olha. Não causassem dano tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então não era para causar dano nas plantações, mas eram somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Que interessante esse verso. Esse verso nos sugere que as pessoas que serão afetadas por esses gafanhotos, eles são somente as pessoas que não têm o selo de Deus na fronte, ou as pessoas que não foram selados. Lá em Apocalipse 7 fala do selamento, para selar os servos de Deus na fronte. E aqui o efeito danoso desses gafanhotos seria somente sobre essas pessoas que não foram seladas. Que selamento é esse, meu amigo e irmão? Selamento para o tempo passado ou selamento posterior para o futuro que está diante de nós? Como é que aplicamos essa trombeta ou as demais para o passado ou para o futuro? Se for para o passado, quais seriam as implicações? Se for para o futuro, quais serão as implicações? Que nós vamos pesar as evidências para a gente concluir o que realmente é correto. Então nós vamos assim, vou continuar aqui, no verso 5 diz assim, foi-lhes dado, ou seja, são dadas permissão para esses gafanhotos. Foi-lhes dado, também dado, que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então foi-lhe dito para os gafanhotos, foi dada a ordem para que não matasse, mas somente causassem tormento. Pense no efeito disso, meu amigo e irmão. No futuro próximo, ok? Se isso é no futuro próximo, ou se é isso no passado. Se for no futuro, se for para o futuro, e você estiver envolvido nessa situação, e você achar que é passado, quais vão ser as implicações para você e para nós? Quais vão ser as implicações? Diz que os homens buscarão a morte, mas não vão morrer a morte, vão fugir dele, ou seja, vão ser só causado tormento, eles vão ser somente atormentados e não vão morrer, ok? Agora veja o que diz o verso 7. Nós não vamos ler aqui, não vamos analisar a característica desses gafanhotos, porque lá embaixo vai ter um conteúdo que vai nos ajudar a entender ou ter uma ideia, uma noção, um esboço do que é realmente o significado. Só no verso 7, que no começo diz assim, o aspecto dos gafanhotos eram semelhantes. Então, aqui descreve o aspecto dos gafanhotos. Aí nós vamos lá para o verso 11, que diz assim, aqui no capítulo 7, no verso 7, o 8, o 9 e o 10, descreve as características desses gafanhotos. Mas nós vamos extrair somente o efeito, ou seja, quem é que comanda, quem é que dirige esses gafanhotos? São gafanhotos literais ou são gafanhotos simbólicos? Se for literais,
que significa, o que representa. Se for simbólico, qual é o símbolo? Então nós vamos ver aqui no verso 11, diz assim, ó: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então esses gafanhotos, lá do verso 2, 3, e aqui no verso 7 descreva as características dele, o texto está nos dizendo lá no verso 11, que esses gafanhotos, eles têm como seu rei o anjo do abismo. Então nós analisamos o verso 1, capítulo 9, verso 1, uma estrela caída do céu na terra. Agora nós analisamos no mesmo capítulo, o verso 11, diz que esses gafanhotos do verso 2, ou seja, a estrela caída abriu, foi dada uma chave, ela abriu, e do poço saiu o gafanhoto, e da fumaça do poço saiu o gafanhoto, e esses gafanhotos foram dados poder para eles causar tormento sobre as pessoas que não foram seladas. Agora aqui embaixo diz que esses gafanhotos, lá de cima do verso 2, eles tinham como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Que anjo seria esse, o anjo do abismo? Eu vou sugerir para você, meu amigo e irmão, outros textos. Lembrando que nós analisamos os textos, fazemos comparações com os diversos textos possíveis para nos auxiliar na correta compreensão. A Bíblia é um livro para ser estudado, analisado, comparado, para que você possa ter uma opinião, para que você possa formar um conceito de compreensão, não de interpretação, porque a Bíblia mesmo, só a Bíblia pode ser seu verdadeiro intérprete. E quem é o intérprete é o Espírito Santo, e ele usa a Bíblia como guia, conforme nos vídeos anteriores nós já fizemos. Então fica aqui, meu amigo e irmão, a opção, a alternativa, mesmo porque cada um de nós somos livres para escolher. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas Deus requer de cada um de nós que nós estudemos, que nós fazemos análise, que nós cavamos. Nós temos tanto tempo para a nossa vida secular, nós estudamos isso, nós conhecemos bem o celular, nós conhecemos várias coisas sobre a nossa vida física, mas às vezes, ou sempre, nós ouvimos e nós ficamos no ouvir. Nós não cavamos, nós não buscamos informação. Deu para ver, meu amigo e irmão, desta breve análise, o que vai fazer você realmente compreender o real significado é a análise que você poderá fazer através desses textos. Então eu vou sugerir alguns textos que você possa fazer comparação. Por exemplo, com relação a esse anjo do abismo. Você pode ler Apocalipse 20, que fala do milênio, capítulo 20, verso 1 até o verso 3. Depois você pode ler capítulo 20, o verso 7. Você pode fazer comparação Isaías 14, 12, 15. Você pode ler Apocalipse 11, 7, que fala da besta que surge do abismo. Você pode ler Apocalipse 17, verso 8, que vai falar da besta que surge do abismo. Todas associadas ao abismo, ok? Então fica aqui a hipótese. Você vai acreditar que realmente essas trombetas faz parte desses personagens históricos nas quais as pessoas estão acreditando. Esses personagens históricos nas quais as pessoas acreditam, talvez você acredite assim, teria espaço no capítulo tão importante de Apocalipse 8, tratando das trombetas, depois que o anjo lançou o incensário e encerrou toda a obra de intercessão. Vamos colocar isso. Olha o que diz aqui, nesse conceito de interpretação. Diz assim, Átila, no caso, Átila é simbolizado pela estrela caída da terceira trombeta. Maomé
pela estrela desta trombeta. Então, Maomé, meu amigo e irmão, Maomé, no ano 633, depois de Cristo, se enquadra dentro desse contexto de Apocalipse, capítulo 9, 1 a 12, da quinta trombeta, se enquadra, ou realmente o texto nos sugere outra hipótese. Então, meu amigo e irmão, vou deixar contigo, com você, a análise. Se necessitar, consulta-nos, pergunte, interrogue, questione, mas apresente textos bíblicos que nos traz mais clareza, ok? Então, Deus, estou desejoso que você tenha um desejo no coração, que você estude, que você analise, que você reflita sobre o real sentido desta trombeta, em sequência aos atos destrutivos das outras trombetas, ok? Então, no próximo vídeo, nós estaremos abordando a sexta trombeta, que também terá implicações muito interessantes, e sempre nessa ordem. Então, nós fazemos os vídeos todos obedecendo uma ordem, nas quais analisamos brevemente o conteúdo básico, chave e essencial e devidamente contextualizado, ok? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a cada um dos meus amigos e dos meus irmãos. Meus amigos e irmãos, se você gostou do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação.